Bom, e outra coisa que eu queria comentar com vocês. Se o dólar hoje se segurar nesse suporte e fechar acima das médias, acima do fundo anterior e completar esse, né, como se fosse um ombro, cabeça a ombro invertido aí, isso seria uma lateralidade para o dólar continuar se valorizando. Mas eu já vou passar algumas informações importantes que a gente vai precisar falar bastante do dólar hoje, tá? Bom, pessoal, então o dólar, que foi enfraquecido ao longo dessas semanas, trouxe esse respiro de alta para o mercado cripto, só que a tendência é ele se segurar naquele suporte que vocês estão vendo. A mesma coisa é o contrário, tá? Se o dólar está se segurando nesse suporte, os mercados, as criptomoedas podem estar se segurando em resistência. Então, em resistências anteriores, né, controladas pelo Smart Money, eu sei que o Smart Money quer ver mais uma vez. Eu sei que o Smart Money quer comprar o Ethereum a $800, então eu sei que o alvo do Smart Money no médio prazo é esse alvo de $800, tá? Tenho certeza que esse é o alvo do Smart Money, esse é o alvo que o Smart Money quer levar o preço. E ele, na minha opinião, vai fazer de tudo para fazer com que o Ethereum caia até os $800. E até por isso que eu digo, mesmo que ele caia depois no futuro para $400 em caso de uma confirmação da recessão econômica, entre $800 e $400 é muito importante você acumular para o longo prazo, tá? Porque é preços de bala, tá? O que eu queria comentar aí com vocês é o seguinte, né? No caso aqui do Bitcoin, o preço de bala é 12 a $14 mesmo, que é o próximo nível aqui, né? O fundo do Bitcoin, conforme eu já expliquei para vocês, é entre o nível que compreende os $9.000 e $12.000. Esse vai ser para mim o fundo verdadeiro do Bitcoin. O fundo desse ano possivelmente vai ser os $17.000, tá? Eu ainda acho que o Bitcoin não fez um pullback verdadeiro de recuperação. Até agora, o Bitcoin ele se mostra muito mais fraco do que o Ethereum nesse ciclo, beleza? Então ainda não acredito que ele vai eu não acredito que ele vai pegar ainda esse ano os $12.000. Acho que isso vai acontecer possivelmente em janeiro. Em janeiro a gente pode realmente ver o Bitcoin a $10.000, tá? Com balanço negativo das empresas e tudo mais. Mas eu acho que a sangria vai vir na lenta ainda, tá? E depois da capitulação, aí é só a compra certa. Mas para o Bitcoin, o fundo para mim seria entre $9 e $12.000, o fundo do ciclo do bear market, né? O fundo desse ano, $17.000. O fundo desse ano para Ethereum, possivelmente $1.000. E o fundo do ciclo do Ethereum, possivelmente $400 a $800. Então são esses dois níveis aí que para o longo prazo eu quero comprar o máximo que eu puder. É nisso que eu estou preparado, tá? E eu sei que como o mercado ele vai na lenta, ele acontece, os movimentos não são rápidos como a gente espera, eu acredito que nós vamos ter basicamente isso daí, tá? Isso aqui é uma coisa que eu gostaria muito de falar para vocês, ó. Se o dólar fosse um ativo para comprar, nesse momento eu compraria ele, sabe por quê? Porque eu adoro esse tipo de sinal no MACD aqui, ó. Vocês percebem isso daqui, ó. Esse é o nível 0 do MACD, tá? Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. O nível 0 do MACD é o seguinte, como é que funciona? Como é que funciona o MACD aqui, ó? É bom falar isso para vocês porque são poucas pessoas que ensinam essas coisas, né? No Brasil acho que não tem quem ensina de verdade como é que funciona. O MACD ele é parecido com o RSI em um comportamento. Você bota a marca 0 aqui. Se o ativo está fazendo as médias tocarem a linha 0, voltarem a subir, você está em tendência de alta no ativo, tá? O mesmo acontece se ele ficar abaixo do nível 0 e botar as médias aqui para baixo. Se as médias ficassem aqui para baixo, é tendência de baixa, certo? Então, por exemplo, dólar caindo,
dólar se desvalorizando a outras moedas, como aconteceu aqui, ó, nesse período, o que você vê? Você marca o nível 0 do MACD, você vê isso daqui, certo? Ele volta para 0, volta para baixo, volta para 0, volta para baixo. Bom, quando você tem o cruzamento para cima, você tem uma alteração de tendência, beleza? Você tem uma mudança de tendência. Só que o que eu gosto muito do MACD? Eu gosto muito quando acontece esse pico aqui, ó, bem em cima do nível 0. Por quê? Porque ele tenta antecipar que o mercado vai subir novamente. Então, por exemplo, a tendência, qual é a tendência do dólar com apertamento quantitativo? Qual é? O dólar se valorizar, certo? E aí você vê várias vezes o MACD fazer esse pico aqui, ó, antes, aí ele faz um movimento um pouquinho mais baixo, ameaça que vai fazer a reversão e daí ele faz isso daqui. E ao mesmo tempo que você vê essa ameaça de reversão antes das médias se cruzarem novamente, perceba uma coisa bem legal aqui, ó. Isso aqui é bem legal da gente falar porque faz muitas lives que eu não falo isso, né? Eu já falo tanta coisa nas lives, mas essa é uma estrutura que eu esqueço de falar às vezes. Perceba que nós temos tipo um ombro, cabeça a ombro, tá vendo? Que ele está tentando se formar. Isso aqui é bem legal. Essa estrutura de ombro, cabeça a ombro é de manutenção da tendência de alta, tá? Então, se no volume você vê o volume, força do preço, ele agora ter uma barra rosinha no próximo dia, você pode ter certeza, né? A média azul ela vai vir querer cruzar de novo para cima da laranja e trazer o dólar de novo para alta, né? Ou lateralizar. E aí você, às vezes, pode até usar só o MACD, ó. Olha só que interessante. Ele usa a mesma estrutura de movimento aqui, ó. Ele usa aqui, ó. Ele usa aqui, ó. Tá? Então, a mesma estrutura de movimento, né? É bem interessante, isso é bem legal. Dá para usar o MACD ali até para ver a continuação do movimento de alta. Então, por exemplo, você viu que ele perdeu a média azul, né? A média azul é a tendência mais de curto prazo. Aí eu comentei com vocês, o dólar, quando ele perde a média azul, ele tende ao quê? Primeiro lateralizar. E aí dessa lateralização, ele sai do movimento para voltar para subir, né? Então, por exemplo, ele sobe, ele faz um peanut aqui. Isso aqui é sempre provocado por Smart Money, tá? Então ele faz o peanut aqui e ele volta a subir. Então o que acontece? Para eu acreditar em uma continuidade de alta das criptos e ver que o Citi e o Morgan Stanley, eles não estão mentindo quando eles estão falando em encerrar os seus investimentos em dólar em países emergentes, a gente vê o seguinte aqui, ó. Se a gente for ver isso daqui, e eles de fato fazerem isso, né? E outros fundos de investimentos e outros banqueiros fazerem o mesmo e começarem a trocar dólar por ativos de risco novamente, o que a gente vai ver acontecendo? A gente vai ver isso daqui, ó. Tá? Então a gente vai ver esse dólar vindo aqui para a linha branca, ó, que é uma linha de 200 dias. Tá? Eu quero que vocês percebam o seguinte, dentro da tendência de alta, olha como ele respeita a linha amarela como o último ponto antes da reversão. Tá? Então ele respeita como um fundo, certo? Temos o fundo de curto prazo, que é o movimento mais rápido, que é a média, essa média aqui é a média 14, que é a média de 2 semanas. Aí nós temos a média de 59 dias, que é a média amarela, tá? E aí o que acontece? Quando nós nos aproximamos de uma reversão, né? Nós temos o quê? A perda, o dólar, quando ele perde a média laranja de verdade, ele para de lateralizar e ele perde a média laranja de verdade, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar buscar a branca. E aí, se ele fica abaixo da branca, você tem um período de longo prazo de desvalorização do ativo. Então, são mais de 200 dias que o ativo tende a se desvalorizar. Quando ele perde a média de 14 dias, significa que ele tende a se desvalorizar em relação a 14 dias anteriormente, a relação ao preço de 14 dias atrás. A média amarela, quando ele perde a média de médio prazo, 60 dias praticamente, tá?
Então é isso que eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó, ele começou a lateralizar, certo? A média azul, ela vai tentar ficar andando de lado aqui, ó. O dólar vai tentar lateralizar. E aí, nesse contexto aqui, é que dá os respiros do mercado de criptomoedas, tá? Nesse contexto aqui. Só que se ele vir amanhã, por causa do CPI, ou na quinta-feira, por causa do CPI, vindo acima do esperado, a gente vai ver o rompimento desta bandeira de alta aqui, ó, tá? Acima da média laranja. Um fundo mais alto do que o fundo anterior formando. E uma alta verdadeira, tá? Então acaba-se a lateralidade, acaba-se o pullback para o dólar continuar subindo. Cala a boca, Siri, tá? Então isso aqui é muito importante entender, essa dinâmica aqui. E no MACD, geralmente ele está no limite da tendência. Então se ele vai continuar em tendência de alta, como ele está já no limite zero aqui, ó, no marco zero, vai ser essa semana que ele vai definir se o dólar vai continuar subindo mesmo, tá? Ele está tentando fazer a reversão do dólar para baixo. E geralmente quando acontece esse pico aqui, é muito bom entrar comprador quando o ativo está subindo.